Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Habitateando, conectando pessoas a ideias. Este é um espaço para que colaboradores da STE ou parceiros do Habitat tragam convidados para trocarmos experiências em infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade. O Habitat é o primeiro hub de inovação aberta, voltado a desenvolver soluções nessas áreas. Criado pela STE, Serviços Técnicos de Engenharia, o Habitat conecta startups, empresas, universidades, organizações e profissionais para potencializar negócios e projetos que gerem novos produtos ou melhorem processos nas áreas a que se dedica. Eu sou Suzana Velhinho, consultora de comunicação do Habitat, e vou mediar essa conversa. Neste encontro, vamos falar sobre desafios e oportunidades para se inovar em projetos sociais com dois convidados que conhecem muito bem essas realidades. Eles são fundadores de projetos apoiados pela Moeda do Bem, uma startup social impulsionada pelo Habitat. Eu estou aqui com Gabriel Goldmeier e Matheus Trisca. Gabriel é licenciado em Matemática e Filosofia, mestre em Filosofia Política e doutor em Filosofia e Educação pela UCL, Institute of Education, de Londres. Fundador da organização da sociedade civil Misturaí, que trabalha atualmente com 9 comunidades de Porto Alegre, desenvolvendo projetos de impacto social por meio da construção de redes entre diferentes grupos da sociedade. Matheus é professor de Educação Física, especialista em treinamento desportivo, campeão gaúcho em interclube de tênis e bicampeão brasileiro como treinador da equipe do Rio Grande do Sul. Foi também alumni do programa Sport of Community, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. É o idealizador e coordenador da comunidade de aprendizagem Caruna e do projeto Primeiro Saque, que atua com crianças da rede municipal de ensino da cidade de Canoas, com foco no desenvolvimento pleno do ser humano. Vamos começar a conversar? Gabriel, Matheus, bem-vindos. Eu queria levantar a primeira bola com vocês e perguntar qual o propósito de cada uma das organizações e fazer um breve histórico de cada uma delas, por favor. Bom, a Misturaí, então, ela surge início de 2018, a gente está para completar 3 anos, com um propósito bem específico, assim. Ela pretendia, então, pretende hoje, ser uma organização da sociedade civil, uma ONG, OSC no caso, mas ONG é o termo mais conhecido, que tem a ideia de aproximar grupos sociais que pouco interagem. Então, quando a gente fundou a instituição, então, havia empresários, líderes e pessoas de comunidades, havia o pessoal da comunidade LGBT, pessoal mais velho, mais jovem, acadêmicos, negros, brancos. Desde o início a gente pensou uma organização bastante plural. No início é muito difícil, assim, até as pessoas, teus amigos se convencerem que a coisa vai dar certo, daí começam a ajudar. Enfim, passamos muitas dificuldades, acabamos na metade de 2019, um ano e meio depois, construindo uma sede na Vila Planetário. A ideia da ONG não é ser uma ONG para a Vila Planetário, é uma ONG para Porto Alegre, no mínimo, mas a nossa sede está lá na Vila Planetário, que é, né, perto do planetário da URGS, ali na Ipiranga. E passamos, enfim, seguimos mesmo com a sede, com muitas dificuldades, até que a gente começou a arrecadar dinheiro. E aí veio a pandemia. E, curiosamente, a pandemia, para nós, ela nos impulsionou muito. A gente passou, então, em relação a vários critérios de avaliação, a vários indicadores, a gente decuplicou de tamanho, a gente multiplicou por 10. Se a gente tinha 10 voluntários, a gente passou a ter 200, então, a gente multiplicou por 20. Se a gente arrecadava R$3 mil por mês, a gente passou a arrecadar em vários meses 30. De uma comunidade atendida, a gente passou a atender 9.
exposição na mídia, a gente está toda hora aparecendo em programa de TV e tal, tudo com a pandemia. E, curiosamente, esse é o último ponto que eu quero colocar, foi que a gente passou a trabalhar mais com assistência, que é uma coisa que a gente nunca se propôs a fazer. A gente sempre pensou em criar eventos, criar projetos que aproximassem mundos, mas não através da assistência. E nessa pandemia, a gente fez muita assistência, a gente começou a servir quentinhas, e foi aí que a gente se tornou conhecido. A gente já deve estar com 120 mil quentinhas entregues. Nossa. E é isso aí. Bom, o projeto Primeiro Saque iniciou em abril de 2015 suas atividades, mas ele surgiu a partir da minha participação no programa Sport for Community, que foi organizado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, passei um período lá, mas, de fato, as atividades iniciaram em abril de 2015. Então, inicialmente, a gente iniciou num bairro aqui de Canoas, chamado Niterói, e a gente usava quadras públicas de futebol, que a gente adaptava para quadrinhas de tênis, mini tênis, e também uma sede de uma associação de moradores para fazer atividades de artes, de yoga, né? Então, inicialmente, o foco principal do projeto era o tênis, mas com o tempo a gente foi entendendo as demandas, né, das crianças que nós atendíamos. Nós atendemos crianças entre 6 e 12 anos, e a gente foi cada vez mais focando para a educação, né? A nossa missão, nosso maior propósito é gerar a onda do bem e facilitar o florescimento da potência de vida dentro de cada ser, cada voluntário, aluno ou professor, qualquer pessoa que entre em contato com o projeto, né? Então, a gente atua basicamente de uma forma, né, mais educativa, buscando atividades que estimulem as inteligências múltiplas das crianças, e a gente se apoia em 3 pilares, que é a integração, sustentabilidade e autoconhecimento. Então, na linha do tempo do projeto, tem um fato muito importante, que é o surgimento da Caruna, né, que é a comunidade de aprendizagem, que hoje em dia abriga o projeto Primeiro Saque, e ela está localizada dentro do Canoas Tênis Clube, no centro de Canoas. Então, a Caruna atende a crianças que, né, têm pais que têm condições de pagar, então, alunas de escolas particulares, na sua maioria, e também atende as crianças do projeto Primeiro Saque, que atende crianças, né, nosso público são crianças em situação de vulnerabilidade social. Temos alunos também que são de casas de acolhimento aqui da cidade. Então, são realidades bem distintas que a gente consegue integrar ali dentro, e isso iniciou em fevereiro, março de 2018, né? Então, hoje em dia, agora a gente está retomando as atividades, né, gradativamente, com as restrições possíveis. Então, a gente oferece atividades esportivas para as crianças. Tem natação, tem capoeira, judô, tênis, futebol, práticas de yoga, oficina de autoconhecimento, de sustentabilidade, auxílio aos temas. E além de, assim, que a gente vê que o momento mais importante é o tempo livre, né? O tempo para as crianças brincarem, para se experienciarem, para se conhecerem, se vincularem umas às outras. E é o momento também que elas mais gostam, né? Mais se divertem. Vocês falando desses projetos encantadores que vocês iniciaram e lideram, eu queria perguntar para vocês como é que aconteceu a motivação pessoal de cada um de vocês para implementarem esses projetos tão importantes? A minha principal motivação, eu sempre, né, trabalhei com tênis, como joguei tênis, fui treinador, professor de tênis, e eu vi o quanto para mim isso foi importante, assim, para o meu desenvolvimento pessoal. Eu queria de alguma forma levar isso adiante, né, que outras pessoas também pudessem experienciar esse esporte, né. Então, durante muito tempo eu voluntariei num projeto social chamado Em Belém Dom, que é em Porto Alegre, na Zona Sul, em Belém Novo, e ali foi uma grande inspiração para mim também. E depois de um tempo, assim, eu sempre tive a vontade de levar para Canoas, né, que é a minha cidade natal. Depois de um tempo surgiu essa oportunidade, né? Eu passei a estar mais presente na cidade, trabalhar na cidade, né? E eu quis aliar, né? Eu tinha uma escola de tênis, eu quis aliar essa escola com o projeto. Então, a minha principal motivação mesmo, assim, era algo que aparentemente até altruísta, né? De querer
beneficiar os seres e fazer com que as crianças, né, tivessem um tipo de educação, assim, através do esporte, que eu acho super importante, mas no final das contas é algo bem, assim, pessoal, bem meu, de querer, de alguma forma, fazer parte, assim, de querer me sentir útil, né, fazer algo que faça diferença, né, gere uma transformação social. A filosofia tem a ver com isso, Gabriel? É bem interessante tu perguntares isso, Suzana, porque o que acontece? Primeiro eu fiz minha formação em matemática, depois eu fui fazer minha formação em filosofia e comecei a estudar filosofia política. E, curiosamente, as reflexões sobre justiça começaram a me apontar, enfim, me abrir a cabeça sobre o quanto de privilégio eu tinha. Um pouco talvez um pouquinho está na fala do Matheus também isso, mas eu comecei a perceber isso muito, e coisa que antes eu não tinha me dado conta, sabe? Porque não pensava muito a respeito. E isso começou de algum modo a me incomodar, porque uma coisa era na teoria tu estudar e pensar em redistribuição de renda e pensar que algumas pessoas partem na nossa sociedade, algumas pessoas de uma posição de muito privilégio, no meu caso, por ser homem, por ser branco, por ser heterossexual, por ser de classe média e outros tantos privilégios, né? Só que isso veio muito da reflexão filosófica, né? Do pensar sobre. Então essa foi uma das grandes motivações, sim. E quando aconteceu de eu ir fazer um doutorado fora, que tu mencionaste aí há pouco, eu me dei conta, eu fiz as contas, só para vocês terem uma ideia, só no meu doutorado, o governo brasileiro investiu perto de R$700 mil. E se eu tivesse ficado o quarto ano, e o quarto eu voltei e terminei de escrever a tese no Brasil, eu teria chegado perto de R$1 milhão. É muito dinheiro, né? E só no doutorado, fora todos os outros. Eu tive eu fiz as minhas 2 graduações, o meu mestrado também em universidade pública, mas muitas outras vantagens que eu tive. E eu queria retribuir. Junto a isso, eu tive uma espécie de uma depressão ocasionada por um término de relacionamento, essas coisas que também me fizeram eu pensar um pouco na vida, sabe aquela coisa, talvez uma crise da meia-idade também. E o curioso, eu acho que essa é a coisa mais importante para dizer que para quem está assistindo. Muita gente diz, Gabriel, que legal, como eu quero me inspirar em ti. Eu fui me dar conta da importância de trabalhar no terceiro setor tardiamente. Quer dizer, talvez eu tenha me dado conta um pouco antes, mas eu passei a me dedicar mesmo e fazer o que o Matheus chama, talvez, de um altruísmo egoísta, já com 38 anos. E antes eu tinha uma vida totalmente focada nas minhas preocupações, sabe, em melhorar a condição de vida minha, da minha família e tal. Então isso veio tardiamente. E o que eu quero dizer com isso? A gente não tem que nascer com essa atenção para isso, e a gente pode construir isso, e nunca é tarde, né, para a gente começar a se dedicar ao social, ao outro, ao terceiro setor. Gabriel comentou que durante a pandemia os apoios aumentaram. Matheus, os apoios também para o primeiro saque aumentaram? Primeira pergunta. E segundo, por que vocês acham que aumentaram? Bom, no primeiro saque, a gente também, nosso foco é mais atividades presenciais, né, e educativas, e a gente já teve, né, por a gente entender as necessidades das famílias, a gente teve também que atuar mais nessa parte assistencial. Então, no que tange a parte assim de doação de cestas básicas ou de alimentos, isso aumentou muito assim a procura das pessoas para ajudar, até algumas outras instituições. Nós temos um apoio muito interessante do Instituto Jama, que nos ajuda, o Banco de Alimentos aqui de Canoas também, que a gente acaba daí distribuindo as cestas básicas para as famílias, né? Como a gente também trabalha com leis de incentivo, né? Então as empresas, por terem tido um ano mais difícil, né, economicamente falando, isso por esse lado diminuiu, né, os patrocínios e apoios. Mas eu vejo assim que de uma forma geral, nesses momentos assim que há uma reflexão coletiva, né, sobre a situação que nós vivemos, né, algo bem pontual, né, em relação à pandemia,
Eu lembro que para mim foi bem importante aquele período de 2013, junho, né, que teve aquela, vamos dizer assim, o que na época se chamava um despertar do Brasil, né, que tinham aqueles protestos, todo mundo querendo algo melhor, que não se sabia exatamente o quê. Então, para mim, ele também foi um momento de reflexão. Então, acho que essas situações que afetam o coletivo fazem com que as pessoas reflitam um pouco mais, né, e busquem fazer algo, né, olhar mais para o externo, né, mais para, claro, olha internamente, analisa toda a situação interna e talvez se dê conta que atuar externamente seja uma boa saída. Pois é, no nosso caso, o que acabou acontecendo? Como eu disse, a gente nunca tinha pensado na questão do foco na assistência, mas quando a gente estava mal começando a fazer atividades enfim, educativas, estava com a nossa sede já pronta e com 1000 projetos, surge a pandemia, a necessidade de fechar tudo, né? Aquele pavor que bateu ali em meados de março. A gente se olhou e pensou, puta, mas agora agora que as coisas estão começando, vamos ter que fechar. E a gente tinha já uma cozinha na sede, a gente se olhou e disse, não, vamos fazer quentinha. Ali na Vila Planetário tem uma boca de crack, então é um local de muita circulação, principalmente de população de rua. E a gente pensou, a gente se deu conta que a população de rua seria a primeira a ser afetada pelo fechamento de tudo, né? E de fato, do dia para a noite, literalmente, eles estavam passando fome, porque não tinham mais o restaurante para pegar a sobra de comida, não tinham mais a esquina, as ruas ficaram vazias, então não podiam pegar a esmola, né? E a maioria dos grupos que servia comida, no início também se assustou com medo da contaminação, e a gente fez o contrário, a gente foi para a rua, né? E a gente rapidamente conseguiu atender um público que estava realmente precisando muito, eles vinham correndo no carro, e quando a gente ia nos locais entregar, e mesmo lá na sede. Então para nós, e a gente teve também um cuidado de publicizar isso muito. A gente sabia que era muito importante para contar com a grana das pessoas para comprar os insumos. Só que o publicizar nos fez, além de a gente ganhar muitas doações, porque, que nem o Matheus disse, todo mundo passou a olhar e se sentir meio que na obrigação de fazer alguma coisa, foi essa segunda onda. Achei interessante o Matheus citar o 2013 também, mas essa de 2020 foi muito mais forte, no sentido das pessoas se sentirem responsáveis, né? E as pessoas passaram a ter tempo, e no nosso caso, a gente também teve uma sacada, com perdão do trocadilho aí, Matheus, uma sacada boa, que foi a de envolver as pessoas de casa para também cozinhar. A gente levava os insumos, então, para as pessoas que estavam sem fazer nada em casa e querendo uma atividade, a gente conseguiu envolver elas sentimentalmente e até braçalmente, digamos assim, no processo. Então, a gente angariou e alguns voluntários que queriam ir para a linha de frente, fazer entregas e tal, e, de repente, a gente explodiu, a gente conseguiu aumentar muita grana e aumentar muitos voluntários. E isso foi desse sentimento e do fato da gente ter lido, eu acho que com rapidez, como estava a situação e o que a gente poderia oferecer de chance para as pessoas participarem. Esse eu acho que é um ponto muito importante, é um papel que as OSCs, que as ONGs fazem. Tem muita gente querendo ajudar, só que não sabe direito como. Quando tu oferece algo bem organizadinho, que as pessoas têm confiança e veem que podem participar, elas se engajam, né? E isso que a gente... Quer dizer, contando também com essa nova motivação, com essa nova responsabilização das pessoas a partir dessa mudança aí quase de paradigma social, né? Eu queria perguntar para vocês como é que vocês têm experiências no exterior, né? Vocês sabem como é que é a cultura inglesa, a cultura americana com relação a doações? Como é que existe, como é que é esse espírito brasileiro com relação a doações? E como é que vocês veem, no espectro maior, a sustentabilidade financeira dos projetos sociais aqui no Brasil? Eu pude experienciar lá nos Estados Unidos o quão é forte, né? As pessoas lá têm a cultura de fato de tirar o próprio dinheiro do bolso e doar, assim, né? Já tem um percentual, talvez anual, que eles têm mais essa cultura. Então, a ONG que eu passei mais tempo lá na Filadélfia, eles tinham assim um evento anual que eles
capital em uma noite perto de $800 mil, né? Isso Nossa. no Brasil é super complicado de imaginar, né? Então, aqui a gente tem ainda, é bem embrionário, né? A gente tem, acho que, essa cultura mais individualista e acho que não sei se é diferente dos Estados Unidos, mas, enfim, a gente não tem a cultura da doação como um todo e a gente tem mais leis de incentivo. Então, através disso, a partir disso, as pessoas acabam doando, né? Por exemplo, a gente tem lei de incentivo ao esporte, as pessoas podem doar um valor que vai ser abatido do imposto de renda delas, que elas já teriam que destinar ao governo, né? Então, essas alternativas são muito boas, mas mesmo assim ainda há uma insegurança, assim, por medo de corrupção, por medo de, né, de não ser esse recurso não ser destinado para algo que realmente necessite. Mas eu acho muito interessante, assim, ouvindo o Gabriel e a história deles, e concordo que é importante ter algo organizado, algo que mostre uma credibilidade e isso, o que a Misturei faz, é de estar atenta à realidade e atacar ali na hora. As pessoas, de fato, né, tem uma boa parcela, uma grande parcela das pessoas que querem contribuir. Cabe a nós, né, do terceiro setor, a achar e ir de encontro a essas pessoas. O brasileiro não se sente chamado para o terceiro setor, né, para participar de organizações da sociedade civil voltadas a diferentes públicos vulneráveis ou diferentes projetos que não necessariamente são para públicos vulneráveis, né? E isso é uma característica nossa. E depois eu quero refletir um pouco sobre isso. E que a gente está começando a mudar. Então, eu acho que a pandemia ela sacudiu muito as pessoas começaram a sentir que tinham que fazer alguma coisa, sair da sua zona de conforto. Isso realmente é muito diferente fora. Acho que nos Estados Unidos mais ainda, mas na Inglaterra tu vê muitas campanhas para tentar envolver as pessoas com doação, aquilo das pessoas do Médicos Sem Fronteiras ou da Cruz Vermelha andando na rua com jaleco, pedindo dinheiro, isso tu vê toda hora. Está começando a ter em São Paulo uma outra coisa desse tipo. Em Porto Alegre eu ainda não vi, mas eu sei que já tem alguma coisa assim, né? Então é muito diferente o compromisso que as pessoas têm. Sobre essa questão tentando fazer uma reflexão mais filosófica, ainda que eu seja um cara que, enfim, que ajudou a fundar uma OSC, uma ONG, eu sou um cara um pouco crítico, ou pelo menos eu gosto de colocar para as pessoas, fazer as pessoas pensarem um pouco sobre isso, tá? Para além da questão da corrupção, que se fala muito, bom, aí o Bolsonaro conseguiu dizer que tudo que é ONG é corrupta, não sei o quê e tal, né? Mas não quero nem entrar muito nesse mérito. E se ele disse, ele também não tirou do nada, né? Muita ONG faz isso mesmo, por isso é tão difícil a legislação. Agora o Matheus deve estar também com dificuldades com isso. Existe a tal da MIROSC, que é o marco regulatório das OSCs, né? Como sempre se faz no Brasil, tu exagera nas leis para tentar segurar o ímpeto corrupto do brasileiro, né? De um modo geral. Então, mas eu não quero nem focar nisso, eu quero focar numa outra coisa que eu acho que marca uma diferença, ou que marca um ponto que a gente tem que pensar. Qual é que são os dois grandes problemas das ONGs? Primeiro, um ponto muito positivo. As ONGs elas são muito mais dinâmicas que os governos são mais engessados, a ONG consegue chegar, consegue compreender o problema específico, consegue agir e de uma forma mais criativa, porque sai daquela estrutura muito engessada, por mais que o MIROSC engesse. Esse é o ponto, para mim, o mais positivo, e eu acho que é o que justifica muito a existência. Inclusive, os governos podem aprender com as ONGs. Daqui a pouco, o governo de Canoas está lá observando o que o Matheus está fazendo e está pensando em transformar aquilo em política pública, sabe? Isso é muito interessante, é muito importante que as ONGs existam por isso. Mas dois problemas principais das ONGs. Primeiro, quando a gente faz uma sociedade excessivamente pautada na estrutura das ONGs, das OSCs, o que pode acontecer? Pode ser que alguns locais tenham a sorte de ter uma mistura aí, de ter um primeiro saque lá possa, mas outras tantas localidades, por diversas razões, não vão ter e vão ficar desassistidas. Porque se daqui a pouco o governo lava as mãos, não, as ONGs estão fazendo, mas as ONGs estão fazendo em alguns lugares. O meu ponto é que falta uma ideia, as ONGs não conseguem ter uma abrangência tão grande a ponto de resolver todos os problemas. A gente resolve alguns e a gente serve de inspiração. Então, as ONGs têm que trabalhar muito articulados, os governos têm que estar prestando muita atenção nas ONGs, não podem simplesmente terceirizar
todo tipo de... E eu vejo que sociedades que estão excessivamente pautadas nas ONGs podem sofrer desse problema. E o segundo problema, para mim, que é ainda pior, é que o que acontece? Assim, ó, quando um governo ele atende, ele vai e faz alguma coisa para um assistido, esse governo esse assistido recebe porque é um direito dele. O governo está colocando em prática uma lei ou um princípio da Constituição, né? Quando uma ONG faz alguma coisa, normalmente tem uma verticalidade que não é boa. Aquela pessoa que está recebendo da ONG, isso eu sei porque eu noto do jeito que as pessoas me agradecem. É como se a gente estivesse fazendo caridade. E e eu não gostaria de ser visto como um caridoso, porque isso me coloca numa posição de uma certa superioridade, em algum sentido, que não é legal. E a gente tem que criar mais uma horizontalidade social. Por isso que a Mistura aí, ela sempre segurou muito para não fazer a assistência, porque a gente sempre quis criar condições das pessoas terem um espaço de horizontalidade, de se conhecer, de desenvolver amizade, afeto, e a ONG, muitas vezes, ela pode estar criando essa verticalidade que não é legal. Matheus, qual é a tua opinião sobre essa abordagem que o Gabriel acaba de fazer? Eu acho que faz muito sentido, sim, né? E isso é algo bem comum. Acho que todo mundo que acaba se envolvendo com o terceiro setor e com esse tipo de ação, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade, há uma tendência natural de tu ter esse sentimento, né, de estou fazendo um grande gesto, quando na verdade, se for pensar de uma forma mais ampla, não há diferença entre quem está dando e está recebendo, né? A gente está simplesmente tendo uma troca e de certa forma é importante para ambos os lados. Mas eu acredito sim que e concordo com o que o Gabriel falou sobre essa questão da assistência, assim, o quanto é importante, e talvez a gente ficou bem claro, né, para misturar aí, quando ele faz uma ação que seja mais voltada para, de fato, uma transformação, que seja para uma prática educativa, a visibilidade é muito menor quando há uma ação assim, para assistência, né? Então, eu acho que é importante a gente entender, né, a importância de fazer algo que empodere, né, as comunidades, que as comunidades, as pessoas envolvidas consigam, por si próprias, de alguma forma, criar, né, o seu próprio futuro, suas próprias realidades, né? E eu acho que esse olhar que o Gabriel trouxe de a gente não fortalecer isso é muito forte no Brasil, né? Essa segregação, de certa forma, social, da superioridade e da inferioridade, mas sim a gente olhar para todos de uma forma que veja que todos têm um grande potencial, né? Mas, de certa forma, em relação à doação, assim, e doação das pessoas, eu vejo que o primeiro saque várias vezes também passou, no início, principalmente, por muitas dificuldades e momentos, será que vamos conseguir continuar? Mas, de certa forma, sempre apareceu, né, as pessoas certas, os doadores certos, tem pessoas que estão com a gente desde o princípio. Então, eu no início eu ficava muito crítico também, as pessoas não doam, né, escolhem. Eu ia para uma festa, pensava, essa festa aqui de 15 anos deve valer 100 mil reais, 100 mil reais eu toco o projeto o ano inteiro, né? E isso sobra, né? Na época, sei lá, dá 5 anos de projeto. E então, quando se dissolve esse sentimento, né, de como que se fosse uma obrigação das pessoas doarem e ficar bravo com aquilo, parece que as coisas fluem de uma forma mais fácil, assim, e de fato, sempre quando a gente precisava de alguma coisa, vinha, né, e com certeza, com toda essa transformação que a gente está vivendo, vai cada vez vir mais. Nós estamos chegando mais ao final de mais uma edição do Habitateando, conectando pessoas a belas ideias como essas que vocês expuseram para nós aqui. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais e, por favor, apresente seus contatos para que o nosso público possa entrar em contato com vocês. Matheus, por favor. Tá bem, então gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, Habitat, Moeda do Bem. Para quem quiser saber mais sobre o projeto Primeiro Saque, pode nos procurar no Instagram, talvez, acho que vou passar só o Instagram para não ficar muitas informações, né, @projeto Primeiro Saque, ou a comunidade de aprendizagem Caruna é @somos Caruna, ali a gente pode também seguir o contato. Também gostaria de agradecer ao Gabriel
Foi muito legal de ouvir. Espero o contato para a gente marcar aquela cervejinha aí que a gente comentou. Um abraço. Não, isso aí não vai ficar só no papo, vai acontecer. Matheus, eu estou junto nessa cervejinha, vou adorar. Bem, de novo, agradecendo para todo mundo aí, dizendo que deu vontade mesmo de continuar, e a gente vai continuar nesse boteco, e quem depois pegar os nossos contatos também a gente pode seguir esses papos em muitas outras formas, né? Começo com os contatos, depois eu faço uma outra consideração, para não esquecer dos contatos. Eu acho, assim, ó, nós temos um site, então, www.misturaí, mistura com um i no final, tá? .com, e tem o Misturaí Poa, de Porto Alegre, P-O-A, Misturaí Poa no Instagram. Tem muita coisa desse ano que o Instagram é mais dinâmico, então a gente publicou muita coisa no Instagram. Okay. E eu queria aconselhar vocês, eu acho que tem uma figura na Misturaí que é, para mim, a mais especial de todos, que é a nossa atual presidenta, que é a Tia Mara, e tem um TEDx, um TED, aquelas palestras que são dadas pelo mundo aí, em que ela fala. Então, eu acho que colocando no YouTube, colocando Tia Mara, TEDx, TEDx, né? TEDx, Unicinos, eu acho que com certeza se colocar essas 4, Tia Mara, TEDx e Unicinos, vai aparecer a fala dela, que eu acho que é inspiradora, linda, e vale a pena vocês conhecerem, porque daí vocês vão estar com vontade de conversar com ela, não comigo. Quanto a alguma outra consideração, eu acho só isso assim que eu fiquei... acho que foi muito boa essa última fala do Matheus, sobre a questão de as pessoas, elas acabam se envolvendo, de um modo geral, né? Mas quando é uma coisa mais de assistência, que elas veem o sofrimento e tal, mas muitas vezes elas têm que entender que os projetos sociais eles têm que ir para uma outra direção. Quando a gente conversou antes de preparar esse encontro aqui, o Matheus estava contando um pouquinho do projeto dele. Bom, uma das coisas mais legais do projeto do Matheus é que é um projeto que, através do tênis, ele aproxima... enfim, crianças de áreas vulneráveis com as sócias lá do Canoas Tênis Clube. Isso. Né? Isso é, assim, ó, o fato de elas estarem juntas ali, trocando ideias e uma aprendendo com a outra, isso tem uma relevância de longo prazo, um ganho de longo prazo muito maior do que tu dar um tênis ou uma quentinha para alguma daquelas crianças da parte vulnerável. Curiosamente, quando tu coloca a foto entregando um tênis ou uma quentinha para uma criança, aquilo gera mais comoção do que ter as duas crianças jogando um tênis no clube lá, sabe? E eu gostaria que fosse o contrário, eu gostaria que as pessoas percebessem mais que a gente tem que olhar a coisa, tem que ter uma visão menos... não que a assistência não seja importante, a gente aprendeu com isso e vai seguir fazendo, porque tem muita gente passando fome, né? Mas tem outros movimentos que a gente tem que estar mais atento, que estão para muito além disso. Gente, vocês me deram um presente. Muito obrigada por essa grande oportunidade de ouvi-los e conhecer pessoas tão especiais que lideram projetos tão legais. A todos vocês que estiveram conosco, assistindo essa bela oportunidade, ouvindo, nós convidamos a que vocês visitem a página da Moeda do Bem, www.moedadobem.com.br, para vocês conhecerem mais sobre os projetos, parceiros e dar também o seu apoio. Agradecemos a você que esteve conosco até aqui. Continue acompanhando as novidades do Habitat e as próximas edições do Habitateando em nossas redes sociais e no site www.habitat.com.br. Até a próxima! Foi um prazer estar com vocês.